Olá pessoal, como estão? Estamos aqui mais uma vez e estava meditando sobre um tema que está muito palpitante nesses nossos dias e quizás isso leve algumas pessoas a algum tipo de problemas, que é a ansiedade, que é a preocupação, que é a inquietação. E aí eu fiquei analisando na palavra de Deus a respeito das palavras de Jesus sobre esses temas. E no capítulo 6 de Mateus, a partir do versículo 25, nós encontramos Jesus falando algo muito interessante. Ele diz que nós não deveríamos andar preocupados, ansiosos ou inquietos. Ele disse que qual de nós, com as preocupações, inquietações, ansiedades, podemos resolver os assuntos ou os problemas que nos deixam assim. É interessante quando a gente começa a analisar a palavra de Deus e parece-me que na primeira vista, no primeiro olhar, parece que Jesus é um pouco insensível. Puxa, Senhor, nós estamos com problemas, dificuldades, o Senhor disse para não nos preocuparmos, não ficarmos inquietos, não ficarmos ansiosos, mas estamos com dificuldades. Aí eu me lembrei de uma passagem de João, o capítulo 2, versículo 25, onde fala-se a respeito de Jesus o seguinte, que ele, Jesus, não necessitava que alguém lhe desse testemunho acerca das pessoas, porque ele bem conhecia o que havia na natureza humana. Ele conhecia a natureza humana, a natureza das pessoas. E aí eu fui fazer uma pesquisa para saber a respeito de ansiedade, inquietações, enfim. E a gente descobre que a ansiedade, preocupação, inquietação são emoções normais ao ser humano, naturais ao ser humano. E que surge comumente ao enfrentarmos justamente situações estressantes, de problemas, de dificuldades, de pressões. Então elas são normais e naturais. E a gente aprende que o problema está na maneira que nós lidamos com esses sentimentos, com essas emoções. Então, o que nós precisamos aprender é o que é uma ansiedade, o que é uma preocupação, uma inquietação normal e aquela que é excessiva. Porque é quando se torna excessiva que esses sentimentos se tornam problemáticos. Eu não sou psicólogo, mas creio que podemos entender assim. Todos esses componentes, ou seja, todas essas emoções, elas são necessárias para a nossa sobrevivência. O que pode haver aí, e é o problema, é um exagero de qualquer um deles. Então, quando se torna prolongado, exagerado, além do que a situação nos pede, aí se torna problemático. A preocupação excessiva se torna um problema quando nós não conseguimos controlar a preocupação que surge no dia a dia ao enfrentarmos essas dificuldades. Estamos constantemente nos preocupando com alguma coisa, não é verdade? Seja referente trabalho, família, enfim. A diferença está na maneira como cada pessoa administra essa preocupação. E nós nos preocupamos, nós nos ansiamos, nos inquietamos, porque a gente tem dúvida quanto ao futuro, porque geralmente isso diz respeito ao que vai acontecer, qual será o resultado, ao futuro, ao nosso futuro, o futuro daquela situação que estamos enfrentando, como essa pandemia. Muita gente se preocupa, se inquieta e fica ansiosa porque não sabe o que será amanhã, até quando nós vamos ir com essa pandemia, até quando isso vai nos assolar, estarei bem, serei infectado, não, tudo isso vai correndo o risco de passar dos limites.
E é o que a gente chama na ansiedade, na preocupação, na inquietação, aquilo de sofrer por antecedência. Estamos bem, mas estamos preocupados com o amanhã. Será que vamos estar? Ora, devemos deixar, como diz a própria palavra de Deus, o mal de cada dia para cada dia. Ou seja, amanhã pensaremos, nos prevenimos agora, nos cuidamos agora, nos fortalecemos agora. E, com certeza, nós esperaremos algo melhor. Então, dentro disso, nós podemos ver que algumas causas dessa ansiedade, dessa inquietação, é a dúvida quanto ao amanhã e quanto às consequências, o resultado do que estamos passando. É aquela incerteza que nos leva a ficar ansiosos. É a insegurança quanto ao futuro, é a falta de confiança em alguém ou em nós mesmos. A falta de confiança em nossa capacidade de preservação, de superação. É aquela falta de confiança, aquela incerteza nas nossas forças. Teremos forças ou não? E é por isso que nós vemos na palavra de Deus Jesus dizendo: não andeis preocupado. Conhecedor como ele da natureza humana, é claro que ele não estava falando dessas preocupações normais e que são inerentes ao ser humano, mas daquelas preocupações excessivas, da ansiedade que tira o sono, que causa enfermidades psicossomáticas, aquelas preocupações e inquietações a ponto de prejudicar os nossos relacionamentos, o nosso desempenho, a nossa felicidade, o nosso bem-estar. Não andeis preocupado, não andeis ansioso, não vos inquieteis, disse Jesus. Qual de vós, por mais que se preocupe, pode acrescentar algum tempo à jornada da sua vida? A Bíblia também nos fala que nós não somos capazes nem de tornar um fio de cabelo que se tornou branco em preto novamente. Quando nós estamos numa situação assim, é natural que a ansiedade, a inquietação e a preocupação venham, mas o problema é deixá-la tomar conta da nossa vida, tomar conta da nossa mentalidade a ponto de nos travar, de nos barrar, de nos impedir, de nos amarrar no lugar, de minar a nossa força, a nossa potencialidade, a nossa capacidade de ir em frente, a nossa resiliência, a nossa capacidade de aprender e nos adaptarmos às situações e sairmos delas fortalecidos. Ele disse: não vos preocupeis, não exagere, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas aquelas coisas necessárias para que haja um suprimento nessas situações que eu estou falando serão acrescentadas. Não vos preocupeis, disse Jesus, com o dia de amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. É suficiente o mal de cada dia e aquele mal que cada dia traz em si mesmo. Devemos aprender a lidar com as situações no hoje. O amanhã a Deus pertence. Nós aprendemos que tudo que nós colhemos, tudo que nós plantamos, nós colheremos. Que nós seremos fruto das nossas ações e decisões que tomamos hoje. Então, tranquilize-se. Deixe essas palavras que eu estou falando agora encontrar guarida no seu raciocínio e no seu coração, na sua mente. Tranquilize-se. Vamos viver o dia de hoje. Vamos plantar coisas boas hoje. Vamos tomar decisões corretas hoje. Vamos fazer e praticar coisas que realmente gerem resultados e frutos positivos para o amanhã. Porque o amanhã ainda não nos pertence a Deus. Para que nós não tenhamos essa dúvida, essa ansiedade, essa preocupação, essa inquietação, é necessário que a gente ative uma partícula
tão importante, se não a mais importante na nossa vida, ou uma das mais importantes, isso você decide para você, é a fé. Por que nós cremos em Deus? Por que precisa crer em Deus? Porque a fé, segundo a palavra de Deus, ela é a certeza daquelas coisas que esperamos. O que nós esperamos? Vencer. O que nós esperamos? Sair ilesos, sair mais maduros, mais resistentes, vencer essa pandemia e vencer qualquer problema que esteja à nossa frente. Essa é a nossa espera, essa é a nossa esperança. E a Bíblia diz que a fé é essa certeza, essa confiança, essa esperança concretizada. Mas a fé também, ela nos ensina a crer naquilo que não vemos. Ainda não estamos vendo melhoras, parece que tudo está piorando, mas nós estamos lutando e fazendo o nosso melhor para que as coisas se tornem boas, positivas, que o resultado seja positivo. Por isso que é necessário nós nos unirmos em fé, em confiança e em ações que nos faça visualizar, que nos faça entender, querer e receber um dia de amanhã melhor. Depende muito de nós. Deus está aí trabalhando, Deus está aí agindo, mas devemos fazer a nossa parte, devemos nos aquietar, devemos confiar em Deus. Devemos confiar naquilo que Ele colocou em nossas vidas, no potencial que nós temos. É claro que se nós fizermos as coisas erradas, agirmos de maneira errônea, com certeza nós teremos um futuro, um dia do amanhã um pouco inseguro realmente. Mas quando estamos agindo corretamente, quando estamos fazendo a coisa como deve ser feita, devemos ter fé, devemos ter confiança. Deus está no barco, Deus está agindo. Nós devemos pensar nisso, porque a ansiedade, a preocupação, a inquietação, quando ela passa os seus limites, ela se torna danosa, ou elas se tornam danosas a nós e aos que nos cercam. Nós ficamos paralisados, nós perdemos muito do nosso potencial de reagir, de agir, vamos ficando amarrados muitas vezes por sentimentos que são um temor, uma dúvida, uma insegurança quanto ao futuro. Nós paramos de pensar no agora, o que podemos fazer para mudar esse futuro. Esse futuro ainda não está determinado. Se nós fizermos as coisas certas, nós podemos mudar expectativas negativas da nossa vida, do nosso futuro. Porque vamos semeando a cada dia, vamos agindo e tomando decisões e fazendo escolhas dia a dia que vão nos tornar o que seremos amanhã. Então pense nisso, raciocine nisso e deixe Deus dirigir a sua vida. Leia mais a palavra de Deus, busque mais orientação nela. Existe orientação para toda a sua vida, todas as áreas da sua vida. É por isso que eu estou aqui mais uma vez dizendo: não vos inquieteis, não vos preocupeis, não andeis ansiosos quanto ao dia da manhã. Vocês não podem mudar. Não adianta você passar a noite inteira ansioso, preocupado. Isso não vai pagar as suas contas. Isso não vai curar a sua doença, a sua enfermidade. Isso não vai resolver os seus problemas. Ao contrário, se você perde as noites de sono ansioso, além de não resolver, isso pode trazer problemas para a sua saúde. No outro dia você está mal dormido, irritado, decepcionado, menos força, menos ânimo de ir à luta. Descanse. Apesar de toda a tormenta, descanse em Deus. Ele é o nosso refúgio bem presente na hora da angústia. Ele é o esconderijo onde nós buscamos descansar na sua sombra. Deus está no controle, sim, mas nós precisamos fazer a nossa parte. Nós precisamos fazer e agir conforme as orientações dele, porque nós estamos envolvidos. Quando você vai a um hospital ou a um médico doente, ele pode sim ajudar você a ser curado da sua enfermidade, mas ele vai dar uma receita para você, vai colocar o remédio certo para você.
Mas se você tomar, não adianta nada, se você não tomar. Agora, se você toma certinho, a chance de você ser curado completamente é infinita. Então vamos pensar nisso. Não estou aqui simplesmente com um jargão positivista, mas estou falando uma palavra de fé, de confiança num Deus que tudo pode e que está sim ao nosso lado. E Ele sabe e quer que nós venhamos a descansar nele e deixar de estar extremamente ansioso, inquietos ou preocupados. Vamos fazer a nossa parte. Vamos confiar em Deus. E o futuro, o amanhã, com certeza será promissor. Deus abençoe você e a sua família. Em nome de Jesus. Amém.